Vou passar então para a próxima aula, que é a ergonomia e a organização do trabalho. O 17.6 da NR17 é o item que é considerado hoje um desafio. Por quê? Porque não se tem aparelhos para medir isso aqui. Enquanto no 17.5 eu tenho aparelhos que vão me dar os parâmetros que eu preciso, no 17.6 eu não tenho. E ele então é um item que a gente, para considerar, tem que ter intimidade com o processo, observar esse processo de trabalho e então daí definir se ele está ou não atendendo aos itens que fala nas alíneas do 17.6 da NR17, que é as normas de produção, o modo operatório, a exigência de tempo, a determinação do conteúdo da tarefa e o ritmo de trabalho e o conteúdo que as tarefas têm. Perdão, falei a determinação do conteúdo, não. Letra D, a determinação do tempo, do conteúdo de tempo. Então vamos lá. Quanto às normas de produção, eu falei para vocês, e é o que está escrito na NR, que todo trabalhador deverá ter descrito, antes de começar qualquer tarefa, com clareza e tranquilidade a entender quais são as rotinas de trabalho que ele vai estar exposto. Todo o processo operacional dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, tem que estar escrito ali. Quais as tarefas que você vai fazer, o tempo, os horários para cada uma dessas tarefas, a qualidade que se deseja dentro desse produto, dessa tarefa, os equipamentos e as mobílias que você vai usar para fazer essa tarefa. E tudo isso visando a redução de acidente e evitando as doenças. Por isso que se faz a descrição passo a passo. Olha, você vai usar essa com um alicate, você vai cortar as pontas de tal produto, nisso vai lhe custar X tempo de 1 hora. Depois você vai pegar esse produto, vai colocar em uma caixa, vai pegar uma escova, vai limpar o produto antes de colocar na caixa. Depois a caixa, quando estiver cheia com tantos par do produto, você deverá fechar a caixa com a fita tal, a fita crepe tal, aí fecha a caixa usando um cutelo ou um porta-fita adequado. Tudo está, estou dando um exemplo de como escrever. E aí você vai levar até a zona de expedição que fica em tal lugar, do setor tal, volta e reinicia um novo ciclo. É isso que quer dizer as normas de produção. Tudo descrito para que ele não diga, eu não sabia. Para que ele não diga, ninguém me disse. Para que alguém não diga que você não diz para os trabalhadores como fazer as coisas. Algumas empresas muito organizadas têm colocado os POPs, os padrões operacionais, no lado das máquinas, assim, com o passo a passo e as fotinhos. Aí quem quiser vai ali, vai folheando, vai lendo, tudo certinho, como tem que ser. É isso, pessoal. Normas de produção, 17.6, letra A. 17.6, letra B. O modo operatório. É importante que o trabalhador, para manter a sua qualidade de vida e segurança, tenha o seu modo operatório respeitado. Esse item não quer dizer que você tem que escrever como é que ele deve fazer. Não. Esse item diz que mesmo depois que você escreveu e pediu para ele fazer na letra a letra B diz que você ainda tem que respeitar alguns jeitos que ele faz. Porque às vezes ele vai inclinar o seu corpo de um jeito, vai fazer um gestual de um outro jeito e vai adotar uma postura para fazer aquela atividade. E desde que você, no seu entender, note que não traz doença e não traz insegurança, não tem nenhum problema dele ter flexibilidade para fazer as coisas. Não se pode impor, não se pode enrijecer as relações. Letra C, a exigência de tempo. Esse item fala que a gente tem que respeitar os tempos, porque o tempo de cada pessoa vem pelo amadurecimento nas tarefas. Ou seja, é a intimidade, é a experiência que vai me dando o tempo para fazer as coisas dentro de um ritmo e de uma cadência que me é imposta. Por que eu estou falando isso? Porque eu até mostrei filmes para vocês de movimentos repetitivos e de situações onde as pessoas, uns fazem rápidos e outros fazem mais calmos, e o resultado é o mesmo.
E o que está diferenciando entre um fazer exageradamente o movimento e outro fazer mais calmo e chegar no mesmo lugar? A experiência, o saber fazer, as manhas, os atalhos, as adaptações que o trabalhador faz para realizar as tarefas, tem muito nesse fator de conhecer, ele ter intimidade. Então diz assim, muito de aspectos relacionados à sobrecarga muscular e que leva às DORTs, as doenças, tem a ver com a quantidade de trabalho, a capacidade desse trabalhador para alcançar as metas. Às vezes se pede para que ele produza um número X e ele não está nem pronto ainda para produzir aquilo, ele vai se matar para tentar te contentar, para tentar convencer e contentar, agradar talvez esse patrão ou esse cliente, e ele não está pronto ainda, e aí começa a surgir os problemas. Eu quero lembrar para vocês que às vezes é o trabalhador no contrato de trabalho que acontece muito isso, que é quando ele quer convencer e ele quer fazer jus àquela vaga, e aí ele extrapola a sua capacidade física e mental para tentar merecer a vaga, e logo depois que ele passa o contrato ele adoece. Então essa exigência de tempo é muito importante, que cada um realize as tarefas dentro de uma capacidade que consiga ser chamada de compatível com o seu jeito e a sua capacidade física e mental para fazer as coisas. Letra D, 17.6, letra D, a determinação do conteúdo de tempo. Há de se ter que a tarefa prescrita, a tarefa escrita por um patrão, pela empresa, ela tenha que os elementos da tarefa estejam eles descritos a conferir a maior e melhor qualidade do produto, e que cada um desses itens citados na tarefa seja realizados independentemente do tempo pré-determinado pelo programador. Isso quer dizer o seguinte, às vezes a gente vai lá na programação e conta o tempo. Um cronoanalista, um cronometrista, ele vai ter o seu tempo, e tem que ter mesmo, porque não se pode trabalhar sem uma meta, sem um objetivo, tá tudo certo. O que tem que se calcular, o que tem que se conhecer, é que para alguns grupos de trabalhadores, esse tempo seja mensurado ou seja proposto dentro das capacidades físicas e mentais daquele grupo. O que pode acontecer às vezes é que a gente tenha tempos medidos de uma equipe de trabalho, ou de uma condição de trabalho, de um produto, ou de máquinas, de um outro momento, de um outro cenário, do ano passado, do outro ano. Aí se vai lá e se traz para esse tempo, olha, essa bota se faz em X tempo, mas aqueles trabalhadores não estão prontos para atender aquele tempo, e aí tem que se refazer tudo de novo. Porque senão o que pode acontecer? Eu vou acelerar talvez uma esteira, ou programar uma máquina conforme os tempos medidos de uma outra época, de um outro cenário. E aí eu preciso lembrar que o tempo, a determinação do conteúdo de tempo, ele tem que estar fundamentado nas capacidades do grupo que eu tenho, na minha mão para trabalhar, entendeu? As pessoas que eu tenho, os recursos humanos que eu tenho, os recursos técnicos que eu tenho, os recursos sociais que eu tenho, os recursos intelectuais e os recursos de matéria-prima, inclusive, que eu tenho nessa época, nessa hora. Ritmo de trabalho. Bom, eu falei para vocês que o ritmo de trabalho está muito relacionado dentro da organização do trabalho com velocidades e com repetitividades. Então, o ritmo é a programação da máquina. A programação de equipamentos, porque essa não é a máquina, pode ser uma esteira. Eu até passei o filme dos frangos, para lembrar a mente de vocês. Depois eu passei filmes de esteiras. E o que eu quero dizer com isso? Que com aqueles filmes eu fui mostrando que as pessoas faziam movimentos, e que esses movimentos são chamados de cadências, cadenciados esses movimentos de acordo com o ritmo. Então o ritmo é a velocidade de máquinas e de equipamentos, programações que a gente faz. E o ritmo, e a cadência. A cadência é os gestuais, os movimentos do trabalhador para atender o ritmo. As cadências são muito pessoais. É claro que nós podemos treinar um trabalhador para ele tentar fazer os gestos e os movimentos dentro de cadências não tão acentuadas.
mas são muito pessoais. E os ritmos? Os ritmos geralmente são programados na experiência de quem controla os tempos e os métodos. Se tem lá um tempo determinado para fazer um par de calçado, um modelo, se programa as máquinas e os equipamentos conforme foi determinado esses tempos. E as pessoas vão, para atender aquele ritmo que foi determinado e programado, entrar com as suas cadências, usando seus braços, suas mãos, as estruturas do seu corpo. E aí vem então que cada ritmo pode ser respeitado atendido se nós respeitarmos as cadências. Então as programações, as velocidades que se impõem aos equipamentos, elas devem estar dentro de uma situação chamada, volto a falar, compatibilidade. Compatibilidade interindivíduo e intraindivíduo e interindivíduo. O que eu quero dizer? Que a compatibilidade tem que estar dentro de, ou sendo olhada e analisada por pessoa e também para o grupo de pessoas. Porque eu posso ter uma pessoa com bastante agilidade e aí essa pessoa um dia falta, não vem, e eu determino, vamos supor, um tempo por aquela pessoa que é chamado de, sei lá, elite, número 1 naquilo que faz, tem experiência, sabe fazer, tem o traquejo necessário, e aí depois quando ele falta ou sai de férias eu trago um outro para aquele lugar, e eu observo que esse outro não dá conta, e eu observo que ele gera gargalos dentro da produção, observo que não anda na parte do setor dele, e mesmo assim eu não considerei nada, não diminui a esteira, não diminui ritmo de máquina, apenas eu estou considerando ainda o outro, o antigo. Então é isso que eu estou falando, e é isso que a ENIAC está dizendo. Os ritmos a gente precisa impor de acordo com a capacidade de cadência que o trabalhador tem para atender esse ritmo. Conteúdo da tarefa. Temos que considerar o valor que o trabalhador atribui às suas tarefas. Na organização do trabalho, que é muito pobre, que não tem criatividade, às vezes o trabalhador ele se sente desvalorizado. Então esse item está dizendo, a letra F, que nós deveríamos enriquecer mais o trabalho das pessoas. Fazer rodízios, fazer multifunção, não só por movimentos repetitivos, mas também pela criatividade mental, pela oportunidade que pode se dar para alguém trocar de posto, desenvolver um trabalho um pouco mais rico, que traga a ele uma compreensão do todo e que tenha satisfação em fazer. Eu lembro aqui daquele caso em que eu contei para vocês e que eu estava fazendo o atendimento de um dono de uma fábrica de sola. Lembra? E que quando eu curei ele ali, que a gente reabilitou a perna daquele empresário, e era a mesma fábrica que eu fazia análise ergonômica, ele me deu um tênis, mandou fazer um tênis. Que veio então o quê? A sola que ele fazia naquela empresa, ele mandou fazer um tênis e aí veio o cabedal em cima daquela sola. Os trabalhadores da fábrica que só faziam a sola, quando viram o tênis, ficaram maravilhados e me pediram licença para pegar na mão e dizer assim, passaram para o outro e disseram, olha, é isso que a gente faz, ó. Porque eles só faziam a sola, não sabiam como é que ficava o todo. Daí quando eles pegaram o todo e ficaram olhando, que bonito que fica o trabalho que nós fazemos. Ou o trabalho que nós fazemos parte do fazer. O que ficou claro ali? O valor que eles estavam atribuindo agora à sola. Puxa, a sola que a gente faz monta esse tênis. Na fábrica a gente deveria permitir que as pessoas enriquecessem o seu trabalho e se sentissem valorizadas, participando também de outros processos, que realizassem outras tarefas e que eles não fossem mais um número dentro da quantidade de trabalhadores, mas fossem chamados dentro das suas tarefas pelo seu nome. Que eles tivessem realmente a sensação de que são importantes para a tarefa que faz, que ela tem relevância e que a presença deles é humana e não como uma máquina dentro de um posto. Lembra do que eu estou dizendo, atrás de uma máquina tem alguém que tem sonhos.
atrás de uma máquina tem um pai e uma mãe que também gostaria de comer uma comida diferente, vestir uma roupa legal, ter um carro bom, fazer férias em tal lugar bonito, ir em festas. Tudo que a gente ou outras pessoas almejam, aquele ser atrás da máquina também almeja. Precisa ser tratado também com agregado valor dentro da organização. E não às vezes, quem sabe, deixado de canto, como um número de um cartão ponto, apenas pelos recursos humanos que a gente institui na organização do trabalho. Termino esta aula falando para vocês da questão da repetitividade. E eu falei para vocês que repetitividade é uma consideração que se tem com relação ao ciclo de trabalho principal da tarefa. Quando é que um trabalho é considerado repetitivo? Um trabalho é considerado repetitivo quando o ciclo principal da tarefa repete-se dentro de um tempo chamado segundos, 30 segundos. Então, cada vez que o ciclo se repete dentro de 30 segundos e ocupar 50% da jornada ou mais, é chamado de repetitivo. Repito, um ciclo de trabalho é repetitivo quando ocupa 50% da jornada e repete-se dentro de 30 segundos. Um ciclo de trabalho é o início e o fim da tarefa que me está proposta a fazer. Não é todas as tarefas, mas a tarefa que me torna dono dessa função. Exemplo, você é um encaixotador de sapato. Não é os 200 pares que transforma-se em ciclo, mas cada par que é encaixotado. Porque para ser um encaixotador, eu pego uma caixa, pego um par de sapato, dou uma revisada, boto dentro da caixa, fecho a caixa. Fechou o ciclo. Ah, mas quantas caixas vai fazer ao longo do dia? Bom, pode ser 1000. Então será 1000 ciclos. Mas cada ciclo, se repetir em 30 segundos, ele é considerado repetitivo. Eu também falei que eu não considero movimentos para definir repetitividades, mas considero o ciclo. É claro, eu falei para vocês que o número de movimentos dentro de um ciclo é lesivo, é característico de lesão. Por quê? Porque para fazer, às vezes, um ciclo de atividade, eu faço vários movimentos. E quanto mais eu fizer movimento, mais eu gasto as estruturas chamadas estabilizadoras do corpo humano, que são músculos, tendões, cartilagens e ossos, e transmito impulsos pela via nervosa de uma forma muito maior. Então, eu vou chegar à fadiga, porque quanto mais eu movimento, mais eu gasto. E quanto mais eu gasto, mais cedo eu fadigo. O que é fadiga? Fadiga é aquilo que eu falei para vocês na aula sobre carga. É o extrapolar do limiar de tolerância de uma determinada unidade de contração e de extensão, que é a fibra muscular. É a capacidade humana de tolerância para uma determinada tarefa ou tarefas. Então, voltando. O ciclo principal da tarefa, quando repetido dentro de 30 segundos ou antes, e ocupar mais de 50% da minha jornada, ele é chamado de repetitivo. E os números de movimentos feitos dentro dessa repetitividade interferem sim nas lesões e nas doenças. Mas o foco é o tempo chamado ciclo. Um grande abraço, bom estudo para vocês e até a próxima aula, que é segunda-feira que vem, quando será a nossa prova. Fiquem com Deus.